Um livro que é uma não-ficção e que até pode não interessar a muita gente, mas eu tinha que o ler mal eu saísse. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para vos falar do livro Harete, a Guerra Fria combatida a partir da chaneca ribatejana. Antes de eu falar deste livro, se és novo aqui no canal, seja bem-vindo, espero que fiques, espero que gostes e que subscrevas o canal. Não te esqueças de acionar o sininho para receber as notificações sempre que há vídeo novo aqui no canal ou sempre que há uma atividade, o clube de leitura, um sprint de leitura, as várias coisas que acontecem aqui no canal. E não te esqueças de pôr um like neste vídeo caso gostes do conteúdo. Ora, eu não tenho o livro comigo porque o emprestei à minha mãe, vou deixar a capa por aqui, mas eu tinha que ler este livro mal ele saísse. Este livro é um livro de não-ficção, baseado numa tese de doutoramento sobre a Harete e veio a propósito depois de aparecer a série Glória, que surgiu na Netflix e que foi a primeira série da Netflix produzida em Portugal. E porquê este entusiasmo meu com a Harete? Porque o meu pai trabalhou a vida toda na Harete, foi a seguir à emissora nacional o único emprego que ele teve. Quando eu nasci ele já trabalhava na Harete, reformou-se da Harete e, portanto, a Harete era algo que lá em casa se falava, era algo que eu conhecia, apesar de não saber nada sobre a Harete. Os funcionários não estavam autorizados a falar sobre o seu trabalho e o meu pai respeitou isso não só durante o tempo que trabalhou na Harete, mas também durante o tempo depois de ter trabalhado na Harete. Mesmo depois dele se ter reformado, mesmo depois da Harete ter acabado, sempre que lhe perguntávamos algo sobre a Harete, ele dava uma resposta vaga e desviava o assunto. E isso nota-se que neste livro, ou seja, a Harete é o segredo mais bem guardado de Portugal do século XX. Havia muita gente que não sabia o que era a Harete antes do filme Glória, havia muita gente que nunca tinha ouvido falar da Harete. No entanto, a Harete estava implantada na Lesíria ribatejana, estava, se quiserem, escondida à vista de toda a gente. Este livro é muito interessante porque me mostrou a mim o sítio onde o meu pai trabalhava, mas mostra a qualquer uma empresa americana sediada em Portugal durante o Estado Novo e que fazia emissões clandestinas para os países de leste. E a participação de uma empresa deste tipo durante a Guerra Fria foi muito importante para Portugal. Eu não tinha noção daquilo que se passava, não tinha noção daquilo que acabava por ser a Harete para o Estado português. Eu percebi que os americanos pagavam muito dinheiro pelas lajes, mas não pagavam menos pelo facto da Harete estar em Portugal, e isso é algo que nunca transpareceu, ou pelo menos eu não sabia, nunca transpareceu para os meios de comunicação social. É muito interessante verificar que quando se renova o contrato da Harete após a primeira instalação, é o Estado português, é Salazar, porque esta empresa teve sempre uma ligação direta com Salazar e é Salazar, como eu dizia, que proíbe que a notícia do acordo chegado entre os americanos e Portugal seja publicado, ou seja, publicitado nos jornais, quer cá, quer na América. Este livro é um livro muito interessante para além do fator emocional, porque nos dá a dimensão e nos caracteriza não só a relação entre a América e os países de leste, portanto a Guerra Fria, mas também caracteriza a relação que Portugal tinha com o mundo e com os americanos e também a posição que a América tem no mundo e que depois tem que, de alguma forma, ter ali uma certa ginástica para justificar a implantação da Harete em Portugal, quando depois Portugal era internacionalmente criticado pela guerra colonial e dentro das vozes críticas estavam também os americanos. Portanto, sob o ponto de vista histórico dessa época, é um livro que nos dá algumas informações e nos permite tirar algumas conclusões, e sobre esse ponto de vista é muito interessante.
Este livro é um documento para um país que não sabia que a Harriet existia, é um documento para aqueles que tiveram pessoas a trabalhar na Harriet, mas que também não sabiam muito ou nada do que lá se passava, como era o meu caso. É um documento para fazer parte da história de Portugal do século XX. Muito interessante perceber que as lajes parecia que tudo estava aberto e tudo estava visível para o país e para o mundo, e depois tínhamos ali uma outra empresa americana, onde estavam incluídas algumas empresas portuguesas, os CTTs, a Emissora Nacional e o Estado português, que era, digamos assim, era o elemento que mais favorecido neste negócio, mas que acabava por também ser um aspecto que muito pouca gente conhecia. A Harriet foi muito importante para a Glória do Ribatejo, para a Machuqueira, para aquelas terras à volta daquela zona, daquela parte da Lesíria ribatejana. Eu vivi os primeiros anos da minha vida em Benavente, exatamente porque o meu pai trabalhava na Harriet e, portanto, meu pai não trabalhava na Glória, trabalhava na Machuqueira, mas aquilo era tudo muito pegado e, portanto, toda aquela zona acabou por se desenvolver a partir da Harriet e o país acabou por não dar por isso. O país achava que a única ligação que nós tínhamos com os americanos era através da base das Lajes nos Açores e, portanto, aquilo passou ali completamente escondido à vista de toda a gente. Até porque o nível de vida das pessoas da Glória do Ribatejo, e isso o livro também é muito afirmativo nesse aspecto, muito objetivo nesse aspecto. A vida, dizia eu, das pessoas da Glória do Ribatejo acaba por subir o nível de vida através de trabalharem para a Harriet e, na verdade, isso não era falado, isso não era manifestado e acabava por ser um grupo restrito que tinha conhecimento da evolução que aquela zona acabava por ter devido a uma empresa americana. É muito interessante o livro, é um livro fabuloso para a história do século XX, para a história da Harriet, que acaba por ter uma visibilidade através da série da Netflix. Obviamente a série da Netflix é uma ficção, não quer dizer que não pudesse ter existido, não sei, nós não sabemos nada, mas a verdade é que mais importante do que ser a Glória do Ribatejo e ser a Harriet, a série da Netflix acabava por se poder passar em qualquer sítio desde que houvesse esta ambivalência da Guerra Fria entre os americanos e os países de leste. Este livro não, este livro é um livro com documentação histórica, com elementos que são comprovados através de documentos, num país onde a palavra do ditador era a última e a única que era para seguir. Tanto mais que as negociações e toda a informação ao longo dos anos, por aquilo que o livro também dá a perceber, da Harriet foram feitas diretamente com Salazar, através de pessoas da sua confiança que ele conseguiu pôr a trabalhar na Harriet e, portanto, foi a partir daí que é ele que, digamos assim, puxa os cordelinhos para que tudo funcione conforme ele acha que é o melhor para o país naquela altura. E pronto, foi um livro que me deu um quentinho no coração, foi um livro que me recordou algumas conversas sussurradas lá em casa, mas foi um livro que me mostrou o sítio e a forma como o meu pai trabalhou a vida toda. Tenho pena que ele já não esteja cá para ver o livro, tenho pena que ele não saiba que finalmente a importância do seu trabalho está a começar a ser reconhecida e que tenho pena que tudo isto esteja a acontecer nesta altura e que não tenha acontecido uns anos mais cedo. Mas pronto, a vida é mesmo assim e foi muito bom perceber o que ele tinha vivido e o que ele tinha pensado, porque acaba por dar um quentinho no coração apesar de tudo. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o livro Harriet. Digam-me se estão a pensar ler, digam-me se já leram, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.